Olá, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né, de matemática. Essa aula agora nós temos um assunto bem interessante que recebe o nome de frações equivalentes, tá certo? Eu vou colocar aqui o nosso quadro digital para que vocês possam visualizar. Bem, pessoal, para a gente começar, né, eu quero só deixar bem claro que a atividade do quinto ano, né, da Escola Municipal Antônio Franco Barbosa, e eu sou o professor Adenauer Lemes Ferreira. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, nós temos um assunto diferente hoje. Assunto esse que recebe o nome de frações equivalentes, tá certo? Eu vou aqui tirar a minha imagem, tá certo? Para que vocês possam visualizar melhor o quadro digital. Então, como eu estava dizendo, o nosso tópico hoje é frações equivalentes, e pode ficar uma pergunta, né? Mas, professor, o que é uma fração equivalente? Bem, eu coloquei aqui algumas imagens que vão nos ajudar a entender melhor o que significa fração equivalente. Como você está vendo, tem uma animaçãozinha aqui do lado esquerdo, né? Indicando algumas frações: 2/3, 4/6 e 8/9. 2/3, 4/6 e 8/9 são chamadas de frações equivalentes. Resta saber o porquê dessas frações serem chamadas de frações equivalentes. Para que vocês possam entender o motivo de duas ou mais frações serem definidas como equivalentes, eu trouxe uma outra imagem aqui, tá certo? Olha bem, nessa outra imagem, aqui do lado direito, vocês têm 3 pizzas, tá certo? Na primeira pizza, você consegue perceber que ela está dividida em 8 partes, certo? E das 8 partes, 4 partes foram tomadas ou consideradas, nos dando a fração 4/8. Na pizza do meio, vocês percebem que ela está dividida em 4 partes, das quais 2 foram tomadas, 2 foram consideradas. E nesse caso, nós temos a fração 2/4. E na terceira pizza, nós temos uma pizza dividida em 2 partes, das quais uma foi considerada, uma foi tomada. E aí eu pergunto para vocês, a parte considerada, ou a parte que foi comida, ou a parte que foi tomada, nas 3 figuras, representam tamanhos iguais ou tamanhos diferentes? Olha bem, na primeira pizza eu tenho 8 pedaços, dos quais 4 foram considerados. Na segunda pizza eu tenho 4 pedaços, dos quais 2 foram tomados. E na terceira eu tenho 2 pedaços, dos quais 1 foi tomado. Não estou me referindo à quantidade de fatias, mas ao pedaço considerado, tá? Como vocês podem ver, o pedaço considerado, ele é o mesmo, ou seja, a parte pintada de azul, ela é do mesmo tamanho, tá certo? E nesse caso, pelo fato das partes serem do mesmo tamanho, essas frações, elas recebem o nome de frações equivalentes. Agora, como eu faço para descobrir, sem o desenho, se duas frações são ou não são equivalentes? Bem, primeiro eu quero estabelecer um detalhe na palavrinha equivalente. Toda vez que aparece dentro da matemática uma palavra iniciada com equi, isso vai nos dar a ideia de
igualdade, tá? Então, duas frações são equivalentes quando elas representam pedaços de tamanhos iguais, tá certo? Então, 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2, tá certo? Mas, professor, como é que eu vou saber, né, para descobrir se duas frações são equivalentes sem usar um desenho? Como eu disse para vocês, a próxima imagem aqui vai nos mostrar. Olha bem, eu posso usar duas regrinhas. A multiplicação de frações pelo mesmo número ou a divisão da fração pelo mesmo número. No caso aqui, eu dei um outro exemplo. 3/2 igual a 6/4. Por quê? Olha bem. No caso aqui, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, 3/2 é igual a 6/4, tá certo? Agora, se eu tenho uma fração equivalente, se eu tenho uma fração com números grandes, eu posso usar a divisão, que é o caminho inverso. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Observa que aqui, pessoal, eu coloquei esses 3 desenhos aqui representando pizza, tá? E aí, a última pizza aqui, ela tem fração 1/2. 1/2 quer dizer que o nosso inteiro foi dividido em duas partes e eu considerei uma. Se eu quero obter uma fração equivalente, então eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, eu escolhi o número 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Isso quer dizer que 1/2 é igual a 2/4. Eu posso ainda obter uma outra fração equivalente. A regrinha é a mesma. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Novamente, eu decidi multiplicar por 2, tá bem? Eu que decidi, eu poderia multiplicar por qualquer outro número. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Agora, eu poderia também, se eu começar da fração com números maiores, que no caso é 4/8, eu poderia usar o caminho inverso, ou seja, eu poderia utilizar a divisão. No caso, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Essa é a regrinha. 4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 2, 4. Então, 4/8 é igual a 2/4. Eu ainda, novamente, poderia dividir por 2. Tá certo? 2 dividido para 2 é igual a 1. 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, nesse caso, 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Vale lembrar o seguinte, pessoal. Quando a gente usa a divisão pelo mesmo número, isso recebe um nome dentro da matemática, que é simplificação de frações, tá? Então, se eu tenho uma fração com números grandes e eu quero escrevê-la de forma reduzida, ou seja, com números menores, então eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu vou obtendo frações equivalentes, ou seja, frações iguais, porém escritas com números diferentes. Então, professor, o que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente, como eu acabei de dizer, é uma fração que representa um pedaço do mesmo tamanho, porém escrita com números diferentes, tá? Se eu usar a multiplicação do numerador e do denominador pelo mesmo número, eu vou obter frações equivalentes com algarismos de maior valor absoluto. E se eu usar a divisão pelo mesmo número, eu estou usando um método chamado simplificação de frações e, claro, eu vou tornando os números menores, porém o tamanho do pedaço é o mesmo, tá certo? Então, vamos continuando aqui, pessoal. Deixa eu só apagar a minha lousa digital.
para a gente poder continuar, tá certo? Então, é isso. Bem, pessoal, eu passei aqui uma atividade para vocês, né? Sobre frações equivalentes. E o exercício número 1 diz assim: observe estas frações equivalentes e responda. Letra A. 3 quartos igual 3 quartos, 6 oitavos, 9 dozeavos, 12 16avos. 5 sobre 1 ou 5 inteiros. Vale lembrar que quando o denominador é 1, a gente lê inteiros. 5 sobre 1 é igual 5 sobre 1, 10 sobre 2, 15 sobre 3, 20 sobre 4. Não entendi, professor. Olha bem, multiplicação. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Ou seja, eu fui multiplicando o numerador e o denominador da fração sempre pelo mesmo número. E aí tem uma perguntinha aqui na letra A. E a perguntinha é: o que significa 3 pontinhos? Perdão, o que o sinal 3 pontinhos ou reticências indica em cada grupo? Bem, pessoal, reticências indica que o conjunto das frações equivalentes ele é infinito, ou seja, o sinal de reticências indica continuação, indica continuidade, indica que o meu conjunto não tem fim, tá certo? Então vamos lá. Indica que o conjunto, o que é o conjunto, professor? O conjunto é o grupo, né, de frações. Quando eu falo que não tem fim, então eu estou dizendo que esse conjunto é infinito, tá bem? Então, uma das maneiras de indicar que um conjunto ele é infinito é utilizando reticências no final dele, tá? Por quê? Porque eu não consigo representar todas as frações que são equivalentes a 3 quartos. Então, eu represento algumas delas e coloco ao final as reticências indicando continuidade, tá? Inclusive, até em textos da própria língua portuguesa, nós vamos ter essa situação, né? Que quando você utiliza reticências, você está dando a ideia de continuação, tá bem? Eu vou apagar aqui minha lousa digital e caso vocês tenham necessidade, deem uma pausa no vídeo. Continuando, pessoal. Letrinha B, né? Aqui na letra B, tá assim. Quais são as 3 próximas frações equivalentes a 3 quartos no grupo A? Bem, pessoal, como vocês puderam observar, foi anotado 4 frações equivalentes no grupo A, ou no conjunto A. Então, para encontrar as próximas, eu vou pegar 3 quartos e vou multiplicar por 5. Lembrando, multiplicar o numerador e o denominador. Depois eu vou pegar 3 quartos e multiplicar por 6. E depois eu vou pegar 3 quartos e multiplicar por 7. Sempre multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá bem? É simples. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, a próxima fração equivalente é 15 vinteavos. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7,
28. Então, as três próximas frações equivalentes a 3 quartos é 15 20avos, 18 24avos e 21 28avos. Na letra C, quais são as três próximas frações equivalentes a 5 inteiros, ou 5 sobre 1, no grupo B, ou seja, no conjunto B? Então, da mesma forma que a gente fez na letra B, nós vamos fazer aqui na letra C. Então, 5 inteiros vezes 5. 5 inteiros vezes 6. E 5 inteiros vezes 7. Lembrando que para obter uma fração equivalente, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 5, 5. Então, 25 quintos. 5 vezes 6, 30. 1 vezes 6, 6. 30 sextos. 5 vezes 7, 35. 1 vezes 7, 7. 35 sétimos. Tá bem? Número 2. Com base no exercício anterior, apresente 5 frações equivalentes a 1/2. Então, eu vou pegar o 1/2, vou multiplicar por 1, 2, 3, 4 e 5. Multiplicando por 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Agora multiplicando por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora multiplicando 1/2 por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Multiplicando 1/2 por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Multiplicando 1/2 por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Tá certo? Então, essas são as frações equivalentes a 1/2. As 5 primeiras frações equivalentes a 1/2. Que no caso é 1/2, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos. Tá bem? No exercício 3, tá assim, ó. Pinte as figuras para compor uma fração equivalente e anote a fração. Para eu poder, né, mudar o meu quadro aqui, eu vou apagar, tá certo? A minha lousa digital. E, caso haja necessidade, pessoal, deem uma pausa no vídeo, tá bom? Pause o vídeo. Então, pessoal, vamos lá. A fração dada aqui é 1/3. Isso quer dizer o quê? Que a minha pizza está dividida em 3 partes e eu tenho que pintar, ou seja, eu tenho que considerar uma parte. Tá bem? Então, das 3 partes aqui, nós vamos pintar uma. Então, se das 3 partes eu pintei uma, eu tenho a fração 1/3. Correto? Agora, pessoal, eu tenho uma outra pizza aqui e ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o meu denominador é 9. Professor, como é que eu vou achar o numerador? Bem, como ela é uma fração equivalente a 1/3, então eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Que número é esse, professor? Pelo número 3. Como é que o senhor sabe, professor? Porque 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, se 3 vezes 3 são 9, 1 vezes 3 são 3. Então, a minha fração equivalente a 1/3
é 3 nonos, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que eu vou vir aqui e vou pintar 1, 2, 3 partes. E nesse caso, pessoal, o pedaço pintado, ele continua o mesmo, tá certo? Aqui na letra B, minha fração é 1/2. Isso quer dizer que das duas partes, eu tenho que pintar uma parte, tá certo? Então, a figura está dividida em duas partes e eu pinto uma. Do lado, eu tenho uma outra pizza, porém dividida em 4 partes. Isso quer dizer o quê? Que o meu denominador é 4. Se essa segunda pizza vai representar uma fração equivalente, isso quer dizer que eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por que número é esse, professor? Vou multiplicar por 2. Por que por 2? Porque 2 vezes 2, 4. Tá certo? Então, nesse caso, 1 vezes 2, 2. Isso quer dizer o quê, professor? Que das 4 fatias da pizza, eu vou pintar 2. Então, pintando. 1, 2. Tá certo? E, por último, na letra C, 3/4. 3/4 quer dizer o quê? Que das 4 partes da pizza, eu vou considerar ou eu vou pintar 3. Pintando 1, 2, 3 partes. Bem, a minha fração equivalente ela está numa pizza dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, meu denominador é 8. Se ela é uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Que número é esse? Esse número é 2. Como é que o senhor sabe, professor? Porque 4 vezes 2 dá 8. Então, se 4 vezes 2, 8, e 3 vezes 2, 6, isso quer dizer que eu vou pintar 6 partes. Pintando 1, pintando 2, pintando 3, pintando 4, pintando 5, pintando 6 partes. Tá certo? Então, nesse caso, 1/3 é equivalente a 3 nonos, 1/2 é equivalente a 2/4 e 3/4 é equivalente a 6/8. Tá bom? Caso tenha necessidade, pessoal, dê uma pausa no vídeo, tá bom? E como eu gosto sempre de dizer, né? Tenham todos um ótimo dia, certo?